Amados irmãos e irmãs, venho trazer uma palavra para ajudar a preparar os corações de todos nós para celebrarmos bem o 12º domingo do tempo comum. E neste dia, Cristo vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Quem sou eu? Quem diz o povo que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que Cristo faz. Ele fez para os seus discípulos, ele faz para todos nós. Se Cristo não for aquele que nos move, nos encanta, nos atrai, nós vamos ficar perdidos nos caminhos da fé. Pedro vai dizer para Jesus, representando com certeza ali todos os outros apóstolos: o Cristo de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o ungido, o enviado do Pai, o Cristo de Deus. Não era apenas um rei que era tão esperado, um novo rei tão esperado pelo povo, mas era o ungido de Deus, o Filho de Deus. É Deus que entrou na história da humanidade. E Deus entrando na história do ser humano, encarnando, tornando-se o Verbo encarnado, ele que passou no meio das pessoas fazendo bem. Este é o ungido de Deus. Este é o Cristo. Amados irmãos e irmãs, imaginemos todos seguindo Cristo, porque Ele é descoberto com a mente, com o coração. Nesta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, com certeza também feita a nós, está uma busca da percepção que se passa no interior de cada um. Há algumas pessoas que já estão fazendo um longo caminho de fé, começado lá no seu batismo. Algumas pessoas têm 5, 10, 15, 30 anos, 40, 50, 60. O que vem significando Cristo ao longo da história de cada um? Como seguimos? Por que seguimos a Cristo? Nesta pergunta está aí, então, também a nossa identidade. Porque podemos inverter a pergunta: quem somos nós para Cristo? Quem somos nós para a Igreja de Cristo? Quem somos nós na sociedade? Será muito bom que sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Reconhecidos como discípulos de Jesus que traz uma marca positiva de fé na sociedade. Reconhecidos como discípulos de Jesus que participa de uma comunidade, de uma igreja que está a caminho, que busca viver a união com Cristo, que busca viver na dinâmica da fé. Então Cristo vem, de alguma forma, neste 12º domingo do tempo comum, mexer com o nosso interior, talvez soprar aquela brasa que está encoberta por alguma cinza do tempo, da existência humana, para que nós possamos, de verdade, brilhar com a luz da fé. Deixar a luz de Cristo brilhar na nossa vida. Quem somos nós para Cristo? Quem é Cristo para nós? Pedro descobre Cristo. E num determinado momento, quando
Muita gente está deixando Jesus, está afastando de Cristo. Ele pergunta se os discípulos também não queriam deixá-lo. Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É uma fé que vai se purificando, é uma adesão que vai sendo cada vez mais profunda na vida deste discípulo, como deve ser na vida de todos nós batizados. Encontrando com Cristo verdadeiramente, não dá mais para deixá-lo, abandoná-lo. O barco está em alto mar, não dá mais para voltar. Será que verdadeiramente nesta etapa de vida, neste momento que nós estamos vivendo, olhando para Cristo, sabendo quem é Ele para nós, temos vontade de prosseguir ou queremos voltar? Mas será tão bonito se realmente olharmos para a nossa vida, olharmos para Cristo e perceber e dizer: eu quero prosseguir. Não dá mais para voltar. E assim, nesta dinâmica do Cristo, Filho de Deus, que doou a sua vida por nós, que ele fez o anúncio para os seus discípulos da sua paixão, morte e ressurreição, os discípulos continuaram seguindo o Senhor. A primeira leitura que nós ouviremos é da profecia de Zacarias. Eu quero trazer aqui as primeiras palavras desta leitura, porque eu acho que elas são assim muito importantes para a nossa vida humana, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de discípulos de Cristo. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Que profundo, que bonito. Derramarei sobre a casa de Davi. Davi, Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi. Derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça, e olha que graça veio até nós através de Jesus. Um espírito de graça e de oração. Aquele que é tocado por Deus é uma pessoa que reza, é uma pessoa que volta-se para o Senhor. Eles olharão para mim. Na sinagoga de Nazaré, quando Jesus anunciou o projeto, e que ele veio para trazer a libertação para as pessoas, ele fez aquele anúncio, e diz ali o Evangelho que as pessoas tinham os olhos fixos em Jesus. Eles olharão para mim. Vamos, portanto, neste domingo, purificando a nossa fé, fazendo uma adesão maior a Cristo, continuarmos olhando para Ele. Porque Ele é o sentido da nossa vida, Ele é o sentido da nossa existência. Mas eu quero prosseguir falando deste ser atraído por Deus e ter esta alegria de pertencer ao Senhor. E o Salmo que nós rezaremos, o Salmo 62, vem também ajudar a aprofundar este sentido de adesão, de ser atraído pelo Senhor, de olhar por Ele. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Minha alma tem sede de vós. Qual é a nossa fome? Qual é a nossa sede neste mundo? Talvez estamos indo a tantas outras fontes, esquecendo daquela fonte profunda, verdadeira, que é capaz de saciar. Jesus prometeu para a samaritana dar a água viva, aquela água que jorra para a vida eterna, água viva.
E a nossa alma há uma saudade, Deus nos criou com uma certa saudade dele. E o salmista aqui expressa então esta saudade. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Sabe aquela terra seca? Aquela terra onde está faltando a umidade, onde está faltando vida, não é capaz de uma planta aí germinar, uma semente aí germinar, porque está faltando a água. Assim, talvez, com muita aridez na vida, estamos precisando da água viva do Senhor, desta água que jorra para a vida eterna. E o salmista continua. É tão belo este salmo. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Desde a aurora, procura o Senhor. Sabe que às vezes há uma tendência em querer dar ao Senhor apenas os retalhos do tempo. Mas aqui, como o salmista diz, desde amanhã já vai procurando o Senhor. Oferecer ao Senhor o dia, o trabalho, as ações, as conversas, tudo está voltado para o Senhor. É tão bom como quando isto acontece. E o salmista continua, que beleza, quando ele diz: quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. Tocado profundamente pelo Senhor, tendo encontrado com Ele, quero louvá-lo, quero estar voltado para Ele de todo o coração. Para mim, foste sempre um socorro. Deus é o nosso socorro. É tão bom quando a gente se sente amparado numa situação de fragilidade, quando aparece alguém que nos socorre, estende para nós a mão. E Deus tem sido o socorro da humanidade na sua fragilidade, nos seus pecados, nos momentos difíceis. Deus tem sido o socorro. Vamos sentir a bondade de Deus. Vamos sentir o socorro de Deus. Ele nos atrai, nos socorre, nos traz a vida nova. E quero concluir com a palavra de Gálatas, da segunda leitura que nós vamos ouvir, que diz: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos são filhos de Deus. Isto significa que nós temos muitos irmãos. E como irmãos, como família, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Abrir os olhos para que possamos perceber o Senhor que está aí, perceber a beleza da vida, perceber a beleza deste mundo que foi criado, mas que às vezes a maldade humana impera e machuca o mundo, machuca a natureza, machuca a vida humana, nos afastamos. Vós sois todos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Parece que não precisaria dizer mais nada. Os batizados estão revestidos de Jesus. Jesus é a imagem perfeita do ser humano. Lá no Gênesis, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus é a imagem perfeita do ser humano e é a presença de Deus no mundo. E aqui o apóstolo então nos diz que os batizados estão revestidos de Cristo. Aqui está para nós, talvez não algo apenas para ficarmos contentes, mas para assumirmos como uma missão, para fazer aparecer em nós a imagem verdadeira de Cristo. De tal forma que ao olhar para nós as pessoas possam dizer: aí está um discípulo verdadeiro de Jesus. Aí está alguém que encontrou Cristo, que sabe com a vida responder a pergunta de Jesus:
quem sou eu para vós? E quem somos nós para Cristo? Discípulos dele, deixemos-nos encantar cada vez mais por sua vida, missão, e assumamos também com alegria a nossa missão. Deus abençoe a cada um. E eu quero dizer que aqui na Diocese de Teófilo Otoni nós assumimos o que o Papa pediu nesses dias, que é participar e realizar na Diocese o que ele estará realizando lá no Vaticano, o encontro mundial dele com as famílias. O Papa Francisco vai nesta semana realizar este encontro. Então, a abertura no dia 22, faremos em todas as paróquias da nossa Diocese a abertura do encontro mundial do Papa com as famílias. Será celebrada uma missa para as famílias, cada paróquia vai se organizar, talvez fazer aí uma festa para as famílias. E eu escrevi uma mensagem que vai ser entregue neste dia da abertura, uma mensagem para as famílias que será entregue nesse dia 22 para as famílias. No sábado, às 17 horas, nós teremos uma live muito bonita, está sendo muito bem preparada para todas as pessoas. Às 17 horas no site, no YouTube da nossa Diocese, nas redes sociais da Diocese, você pode acompanhar. E no domingo, o encerramento será na Igreja Catedral. Convido as famílias aqui mais próximas para virem, mas de todas as paróquias da nossa Diocese, terão 2 famílias representando as paróquias. Podem vir mais, mas especialmente 2 famílias serão delegadas, enviadas pelos párocos para participar deste momento. Não apenas o casal, o esposo e a esposa, a família. Pai, mãe, quem sabe avô, avó, filhos. Uma família, é tão bonita a família junto. Deus abençoe nossas famílias. Que a família comece e termine sabendo onde vai, tendo a graça de Deus, recebendo o abraço dele que é Pai. Deus abençoe, bom e abençoado domingo para todos.